Pessoal, esse dispositivo aqui, ó, mudou a história da cirurgia plástica. Para quem não conhece, isso aqui é uma prótese de silicone. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês brevemente como que foi a história até a gente chegar aqui, ó, nesse dispositivo moderno que representou um verdadeiro avanço e uma revolução cultural na nossa sociedade moderna. Senhores, desde a antiguidade existe um desejo feminino. Esse desejo ele se expressa de algumas maneiras e nas mamas não poderia ser diferente. As mulheres elas querem ter um formato mais harmônico, querem ter uma projeção adequada, querem conseguir controlar o volume, enfim, uma série de características para deixar o aspecto feminino, né, o aspecto das mamas mais harmônico possível em relação a toda a estrutura corporal. E essa busca, né, essa tentativa de controlar, de fazer, de assumir esse papel de protagonismo pelas mulheres, fez com que a gente começasse a pensar em diversas alternativas para aumentar os volumes, para melhorar o contorno e conseguir reproduzir e entregar todas essas características que eu falei para vocês anteriormente. Desde muito antigamente, né, a história das próteses ela não é recente, ela é relativamente antiga, a gente já tem essa tentativa com outros materiais diferentes da prótese. Nos primórdios aí, por volta de 1895 mais ou menos, iniciou-se as primeiras tentativas formais documentadas de conseguir fazer esse aumento de volume mamário e essa mudança de formato. É claro que no começo todas essas tentativas foram muito frustradas, a gente teve problemas como necrose, deiscência, infecção, porque o tipo de material que foi utilizado nessas tentativas, ele não era um material biocompatível. Foi tentado de tudo, marfim, vidro, borracha, plástico, derivado de petróleo, assim, uma série de outras coisas que na verdade mostrou pra gente que o caminho não era aquele. Só depois de muito tempo, por volta de 1962 mais ou menos, é que a engenharia conseguiu entregar pra gente um produto que tinha uma compatibilidade e que foi inicialmente aprovado para ser utilizado como aumento de volume mamário. E era uma coisa muito parecida com a arquitetura das próteses modernas que a gente tem atualmente. Naquela ocasião, já tinha-se essa percepção de que a gente tinha que ter um material que era encapsulado, que era revestido por uma cápsula e preenchido por um silicone. É claro que não era exatamente essa consistência que a gente tem atualmente mais moderna, mas representou um grande avanço, porque isso já diminuiu uma série de complicações que a gente tinha na cirurgia e conseguiu entregar resultados muito melhores, com riscos muito menores às mulheres da sociedade naquela época. Depois disso, foram feitas algumas evoluções. Existiram problemas com as próteses, esses problemas existem até hoje, mas o primeiro deles foi justamente a contratura capsular. Esse dispositivo, quando ele era implantado na região das mamas, as glândulas mamárias, ele começava a ser revestido, né, por uma cápsula formada pelo próprio organismo. E essa contratura ela levava a um aperto, ela levava a uma contração que poderia causar ruptura desse implante aí a longo prazo. E aí começaram a diminuir o tamanho das cápsulas, né, a afinar o revestimento. Esse afinamento supostamente melhoraria a compatibilidade disso com o tecido do corpo. Só que o que aconteceu? Quando afinou demais esse revestimento, o silicone começou a vazar, é o que a gente chama de silicone bleed, né? Esse vazamento do gel, ele era justamente o contrário do que a gente precisava, porque esse gel em contato com o organismo da mulher, ele provocava uma série de reações inflamatórias e piorava o processo de contratura capsular. Formou-se então um consenso e aí eles começaram a fazer multicamadas de revestimento. Hoje a prótese moderna ela tem uma textura, né? Isso aqui não é exatamente uma prótese, é um molde, mas ele tem exatamente essas mesmas características. Tem um gel que é altamente coeso, altamente viscoso, que tem uma certa deformidade, mas ao mesmo tempo ele não se desintegra, ele não se desfaz e se espalha. Por isso, quando a gente tem ruptura dessas próteses, a gente tem uma ruptura controlada. O gel não é para vazar para fora da cápsula, porque ele é extremamente coeso ali dentro daquele revestimento que ele está inserido, beleza? E aí a gente conseguiu chegar nas próteses modernas que a gente tem atualmente. É claro que foram realizados muitos estudos e nos últimos anos tem se aventado algumas outras possibilidades. As próteses que durante muito tempo foram relacionadas a complicações locais, nos últimos anos ganharam manchetes justamente por conta das complicações sistêmicas, ou seja, complicações não somente no local onde a gente implanta a prótese, e sim em outros órgãos e outros tecidos à distância.
É claro que isso ainda representa uma parcela muito pequena do que a gente tem. As próteses, elas são seguras, elas são dispositivos confiáveis. Hoje você nem precisa mais ficar fazendo substituição desse tipo de dispositivo, né? Você pode colocar uma prótese que ela vai durar aí durante muitos e muitos anos sem necessidade de fazer trocas. É claro que você precisa fazer as manutenções, né? E visitar o médico, ver como é que está o estado desse implante, mesmo com o passar do tempo. E constitui sim uma grande, né, evolução. Eu diria que uma revolução cultural. Hoje em dia é praticamente uma das cirurgias mais feitas no mundo inteiro. E, claro, né, de maneira relativamente nova, de maneira relativamente mais moderna do que alguns outros tipos de cirurgia. O ponto de ruptura aqui é justamente não só a parte estética. Muita gente relaciona as próteses simplesmente com essa questão estética, mas a gente precisa lembrar dos casos de reconstrução, dos casos de trauma, dos casos de doença oncológica, câncer de mama, que a paciente perde totalmente o tecido mamário e precisa disso aqui para resgatar a autoestima, para melhorar a qualidade de vida, para se enxergar no espelho de uma maneira muito mais aceitável. Então, eu considero sim que a prótese foi um movimento cultural, ainda é um movimento cultural, no resgate e no estabelecimento da autoestima das mulheres. Gostaram desse vídeo, pessoal? O que eu tinha para falar para vocês sobre prótese de silicone era isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.